Aí, pessoal, obrigado por ter visitado mais uma vez o canal O Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo. E hoje o prato é carne de primeiríssima qualidade. E falar de qualidade de carne, a gente compra na Boutique da Carne, no Santa Mônica, um bairro aqui de Florianópolis. E hoje o convidado é um dos proprietários, o Evandro, que vai falar sobre um corte especial. Evandro, muito obrigado pela sua participação. Grande, Márcio. E agora é contigo, amigo. Eu me retiro de cena, o canal é todo seu e fica à vontade. Então, meu amigo, primeiramente aí é uma honra, é uma satisfação muito grande poder estar participando aí do teu canal aí. Desde já te desejo o maior sucesso do mundo. Obrigadão. Tá? Obrigado mesmo por essa oportunidade. Como o prato hoje é carne, a gente vai falar um pouco sobre um corte hoje no Brasil que tem despontado muito, tanto no Brasil como no mundo, né? O entrecô. Entrecô é um nome francês, né? Mas ele quer dizer que esse é entrecorte. O Evandro, no Brasil é conhecido como entrecô. Exatamente. E em outros países tem, claro que tem outra nomenclatura essa carne. Com certeza. Então, Márcio, essa carne aqui, ela é interessante porque ela, de primeiro, no Brasil era conhecida há 25 anos atrás aí como uma carne simples, muito simples. É mesmo? Conhecida como uma carne até de segunda. Olha, tá? Sabia dessa história? Hoje a gente sabe que não existe mais carne de segunda, né? Ou carne de primeira. Hoje nós temos o boi de primeira e o boi de segunda. Eu acho interessante essa sua observação, que eu estou fazendo uma especialização na Universidade da PUC e o Atala falou a mesma coisa. E que hoje no Brasil, aliás, não existe boi de carne primeira e nem carne segunda, e sim o boi. Tanto é que ele abriu uma casa de carne e ele só vende dianteiro. Isso não significa dizer que a carne é ruim. A carne de primeiríssima qualidade. Primeiríssima, exatamente. Até porque os sabores mais acentuados a gente se encontra nos cortes dianteiros, tá? Por isso que o entrecô hoje ele é tão conhecido e é um dos cortes mais preferidos para quem vai fazer um churrasco hoje, uma carne grelhada, né? Como eu já te falei, há 25 anos atrás, o que se valorizava era o contrafilé. O entrecô era conhecido como uma carne de segunda. Ou seja, a continuação. Exatamente. Tá? Depois ele começou a ser conhecido como ponta de contrafilé. E para se vender, ele se cobrava dele no máximo 50% do valor do entrecô, do contrafilé. Nós falamos em outros países. E aí eu pergunto, tem um estado perto da gente, bem vizinho, que tem outro nome essa carne, ou não? Exatamente. O Rio Grande do Sul, esse corte aqui é popularmente conhecido como filé de costela, tá? Justamente por ser um corte mais dianteiro. O mais dianteiro. Exatamente. Exatamente, tá? Os nossos vizinhos, países vizinhos, tipo Argentina e Uruguai, já conhecem esse corte aqui como bife ancho. Interessante. Certo? Interessante. Nos Estados Unidos, esse corte é conhecido como ribeye. Nos Estados Unidos. Ribeye. E você cortando, fazendo corte nessa carne, ele passa a ter nomes diferentes ou não? Ele continua, na verdade, se eu for trabalhar com essa carne? Sim, principalmente, como eu te falei, na Argentina e no Uruguai, né? Para eles, esse corte aqui é o ancho, certo? Se eu cortar esse corte aqui, eu vou ter uma fatia de bife ancho. Certo. A carne, Evandro, mostra de novo que a carne toda marmorizada, uma carne de primeiríssima qualidade, e que essa de raça é Isso Angus. Aqui é uma característica do boi europeu, né? Por isso que hoje nós não temos mais carne de segunda, porque o boi europeu, ele por ser de regiões mais altas, frias, e o organismo dele consegue criar as gorduras intramusculares que a gente chama de marmoreio. Então aqui, ó, nós temos um medalhão de bife ancho. Mas se você for na Argentina, por exemplo, e você pegar esse corte aqui, ó, cortado borboleta, que a gente chama aqui no Brasil, ele já passa a ser o ouro de bife. O ouro de bife. Ouro de bife. Por que ouro de bife?
Porque ele tem os dois miolos aqui, que pertencem ao contrafilé, vem lá do contrafilé, certo? Que fica semelhante a dois olhos, com o que os argentinos chamam de ceja, ou seja, sobrancelha. Então, se você olhar aqui, você vai ver que tem duas sobrancelhas e dois olhos. Ouro de bife. Ouro de bife. Bom, certo? não sabia. Interessante. E, como eu já falei antes, os Estados Unidos, por exemplo, chama esse corte de ribeye. Tá? Esse corte é composto de dois músculos. Nós temos a parte do miolo e temos essa parte externa dele, que para mim, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma das carnes mais saborosas que tem no boi e sem dúvida nenhuma também uma das mais macias. A mais macia. A mais macia e saborosa. Aqui em casa, quando eu faço um entrecô desse, vão logo nessa parte aí. Vão logo na selha, vão sempre sempre na sobrancelha. Realmente, quem experimenta ela, Márcio, é a mesma coisa da chuleta com o filé, né? Vai no filé porque é mais macio. Aqui é o filé do corte. Aqui todo mundo vai na seja, na sobrancelha. Olha só que corte maravilhoso, né? É isso aí. Corte fantástico. Fantástico. Carne de primeiríssima. De primeiríssima qualidade. É isso aí. Tá? Bom marmoreio, carne super macia, né? Uma outra característica também da maciez desse corte aqui é a região de onde você traz o gado, né? Essa influencia muito, né? Influencia, né? Influencia. Como eu já falei, por ser gado europeu, ele precisa de um clima mais ameno. Então, a região do Pampa Gaúcho, ou do Uruguai, da Argentina, é uma região onde o gado mais se adaptou, tá? Porque o Angus, que é a raça desse animal aqui, ele é um gado escocês. Esse Angus, ele é confinado ou é semi-confinado? Esse Angus aqui, ele é criado solto, a pasto nativo. A pasto nativo. Essa que é a vantagem da carne gaúcha. Então a pastagem influencia muito, né? Muito no sabor da carne, né? O sabor da carne está ligado diretamente no que o boi se alimenta. Uhum. E essa é a vantagem do gado gaúcho. Que aquela região do Pampa Gaúcho, eles têm o pasto nativo, né? E onde o boi tem uma alimentação durante todo o ano aí, ele interessante. Peca pouco em pastagem, então ele não fica oscilando muito na engorda. Certo? Evandro, queres falar mais alguma coisa eu acho que está bem destrinchado. É isso aí. Vamos assar essa carne. Com certeza. Mais uma coisinha para ratificar também, ou talvez para acrescentar, é que o gado europeu, o que ele tem de vantagem, inclusive ao nosso gado, que se cria aqui principalmente na região do Mato Grosso, na região mais lá de cima, que é a raça zebuína, né? Sim. Esse gado, ele consegue atingir o peso de abate muito mais precocemente. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Dessa raça. Isso aqui é um gado que com 14, 16 meses ele já tem peso para abate. Ele atinge o peso adulto dele máximo com 24 meses. Diferente dessa raça. A raça zebuína, ele para ser um animal jovem, precoce, ele já tem que ter 2 anos, 2 anos e meio. Então a diferença. Para atingir o peso adulto dele são 3 anos, 3 anos e meio a 4 anos. Né? Ou seja, é um gado que ele passou no máximo pelo inverno só. Mas tem um cruzamento da jaça, mas esse assunto eu tenho certeza que vai ser no futuro bem próximo aí que nós vamos lançar. Falar um pouco tem uma surpresa aí pro pessoal que eu acho que dentro de pouco tempo a gente vai lançar. Sobre a cruz, que na verdade hoje até o pessoal de cima do norte já busca cruzar as suas vacas zebuína com a raça europeia por causa do rendimento e da maciez. Da resistência, maciez. Exatamente, tá? A qualidade da carne, né? Para ter um término melhor aí no acabamento da carcaça. Mais alguma coisa sobre a carne, sobre o corte? Amigão, olha, o que eu poderia acrescentar para ti ainda, não deixa de comer essa carne aí, porque é fantástico. Vocês vão ver agora, ela vai para grelha aí. Nosso mestre Márcio vai assar. Nós vamos assar e depois vem que eu falo sempre aquela hora mais difícil, que é a hora da degustação.
Abraço.